Queridos irmãos, a mensagem desta noite, ela é sobre o tema a dureza do coração humano. O coração humano é duro, é de pedra. O coração humano, por causa da queda, ele foi corrompido, enganado e endurecido. A palavra de Deus nos ensina que o pecado, ele não só engana, porque a base de todo pecar é a mentira. E o engano, o engodo de que, pecando, desobedecendo à vontade de Deus e fazendo a nossa, nós encontraremos satisfação, a realização dos nossos desejos. Mas os desejos aos quais queremos satisfazer, na maior parte das vezes são pecaminosos. Portanto, cada vez mais nós nos tornamos escravos dos próprios desejos pecaminosos, que na ilusão da satisfação nunca se satisfazem, ao contrário, criam ainda uma necessidade maior de voltar a cometer os mesmos erros. Portanto, está escrito no livro de Hebreus que o pecado, ele engana o homem e endurece o seu coração, a ponto de ter diante de si todas as evidências que precisa para se quebrantar diante de Deus, converter-se a Deus, mas ele, insensível, em virtude do endurecimento, ele não dá lugar para Deus em sua vida. Portanto, a dureza do coração humano é algo que deveria nos fazer temer e tremer, porque se o nosso coração se endurecer, como nos converteremos? Impossível. É também parte da mensagem desta noite o fato de que muita gente já argumentou que uma evangelização bem-sucedida, ela deveria ser realizada com sinais, prodígios e maravilhas. Porque se as pessoas contemplarem o sobrenatural, paralíticos andando, cegos enxergando, surdos ouvindo, pessoas com câncer curadas, elas se converterão. E existe uma linha de raciocínio e de igrejas que exaltam o milagre, sem o qual os homens não terão evidências do agir sobrenatural de Deus e não se converterão. Mas será mesmo que sinais, prodígios e maravilhas são imprescindíveis para o quebrantamento de um coração endurecido e enganado pelo pecado? A queda, meus irmãos, de Adão e Eva, não foi a queda de um casal. Aquele casal, naquele momento, era a humanidade. A queda do casal foi a queda da humanidade. Em Adão, nós caímos. Somos seres caídos, e a queda afetou-nos por completo. Já ouviram falar de uma casa que pegou fogo? Mas alguém disse, ainda bem que o terceiro quarto ficou intacto, e a cozinha. Então, esses quartos ficaram intocáveis pelo fogo. A queda, ela atingiu o ser humano por completo. Não houve parte do ser humano que não tenha sofrido os danos e as graves consequências da queda. A queda afetou a nossa razão, as nossas emoções, a nossa vontade, a nossa sexualidade. Enfim, a queda nos atingiu por inteiro e a todos nós. E a queda gera um coração duro, um coração pecaminoso. E é muito interessante dizer isso porque Jesus contou uma parábola, a parábola do semeador, e ele descreve 4 tipos de corações
que existem entre os homens. Um deles é um coração tão duro, equiparado, por analogia, a um caminho de terra batida. Quem já viu um caminho no meio do mato, sabe que ali é tão pisado, que é tão compacto, que qualquer semente que cair ali não consegue penetrar na terra para que aquela semente brote. E o que acontece? Os passarinhos vão lá e pegam. Jesus falou sobre corações tão duros que a semente de Deus, a palavra, não penetra, não entra, em virtude da dureza. E mais, ele disse que Satanás, na comparação dos passarinhos que comem a semente, ainda age, além da dureza do coração humano, há uma ação maligna para remover qualquer vestígio da semente de Deus no coração humano. E o apóstolo Paulo, sobre isso, falou sobre a atividade satânica, que ele chamou de o Deus deste século, que cega o entendimento dos homens. Ora, se com os olhos enxergamos, e se com o entendimento compreendemos, um entendimento cego é um entendimento que não compreende a Deus e a palavra de Deus. É uma outra maneira de descrever o resultado da queda, a cegueira do entendimento. A cegueira do entendimento e a dureza do coração humano são tais que Jesus, ele denunciou as cidades impenitentes, Cafarnaum, Betsaida, cidades onde ele realizou o maior número de milagres e os milagres mais extraordinários, e elas não se arrependeram, não confessaram seus pecados e não reconheceram Jesus como o Salvador do mundo. Portanto, se sinais, prodígios e maravilhas em grandes quantidades convertessem o coração humano, as duas cidades impenitentes que viram o poder de Deus, a majestade de Deus, a misericórdia de Deus, operando milagres extasiantes, eles teriam se arrependido, mas eles não se arrependeram. Portanto, se o coração humano ele não for impactado com o martelo divino, que é a palavra de Deus, se a marreta divina, o poder do Espírito Santo de operar convicção de pecado, não bater forte no coração humano para rachá-lo, quebrá-lo e reduzi-lo a pó, o ser humano, mesmo diante das maravilhas, das misericórdias de Deus, ele continuará endurecido, insensível, fechado para Deus, indisposto para compreender a Deus, a sua palavra e se converter. E nós temos um exemplo disso na vida de Acabe. Meus irmãos, eu gosto de dizer que Acabe deveria ter acabado com a sua incredulidade. Acabe com isso, Acabe. Acabe com essa incredulidade, com essa dureza de coração. Mas Acabe recebeu oportunidades da misericórdia de Deus. Ele viu, pacientemente Deus suportou um rei ímpio, imoral, idólatra, corrupto e sua esposa maligna. Deus lhe deu oportunidades, chances, demonstrações da sua paciência e da sua misericórdia para que ele se rendesse. Mas apesar de tudo isso, ele não se converteu ao Senhor. No entanto, houve um momento da sua vida no qual ele se humilhou. E nós veremos a importância aos olhos de Deus quando uma mulher, quando um homem se humilha na sua presença. Davi disse que um coração quebrantado
e contrito, Deus não desprezará. E quando Deus viu que em um determinado momento Acabe humilhou-se, Deus foi misericordioso, mas lamentavelmente aquela misericórdia de Deus para com aquela humilhação, Acabe, uma vez passada a tribulação, ele voltou a cometer os mesmos pecados e morreu debaixo do castigo de Deus. Portanto, cada um de nós deve temer e tremer diante da possibilidade de ver as maravilhas de Deus e de ter as oportunidades de Deus e ainda assim continuar empedernido, petrificado, insensível para Deus, conservando uma incredulidade que é um insulto aos céus. Meus irmãos, Acabe, diz a palavra de Deus, no capítulo 17, nos diz que Acabe, Elias confrontou Acabe. No final do capítulo 16, é descrito que Acabe, ele conseguiu uma proeza. Ele fez pior do que todos os reis que o antecederam. Ele superou em muito toda a maldade, toda a idolatria, toda a imoralidade e toda a desobediência de todos os reis que o antecederam. Ele era o campeão entre os desobedientes. E ele se tornou, em virtude de ter casado com Jezabel, princesa dos Sidônios, ele construiu um templo para Baal, ele adorou e cultuou Baal. Baal era o deus da terra de Canaã. Quando os israelitas lá chegaram, encontraram povos que ali habitavam e que adoravam as várias versões de Baal. Baal, ele era o deus da fertilidade, o deus da chuva, da terra fértil, da fertilidade para a procriação dos animais e dos seres humanos. E os cultos a Baal eram cultos com práticas imorais, onde prostitutas, casais, homossexuais prestavam culto a Baal mediante orgias que eram dedicadas ao Deus da fertilidade para que houvesse terra fértil, chuva, prosperidade, multiplicação e assim por diante. Lamentavelmente. No entanto, irmãos, o Senhor Deus, o vivo e o verdadeiro, provou através de Elias que Ele é o Senhor da natureza. Ele é o Senhor da chuva, Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor do universo, Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. E Ele manda Elias a Acabe para lhe dizer, 1 Reis 17:1, Elias o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho, nem chuva, senão por meio da minha palavra. Deus disse, eu sou o Senhor da natureza, não é Baal. Reterei as chuvas por 3 anos, não choverá, para que você Acabe, toda a nação saiba que eu sou o único Deus vivo e verdadeiro. Baal foi derrotado no seu campo de batalha. A palavra de Deus diz que 3 anos se passaram. 1 Reis 18:1. Depois de muito tempo, passados 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra, porque Ele é o Senhor. Ele determina, retendo as chuvas, houve seca, miséria, fome, para que eles aprendessem que só o Senhor é Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que Elias foi enviado
a Acabe e que ele propôs o desafio de fogo, o desafio da fé. Ele ordenou que os 450 profetas de Baal, mais as centenas de outros profetas de outros deuses, se reunissem no Monte Carmelo para o desafio do fogo, a prova de fogo. E a prova de fogo proposta por Elias foi: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus vivo e verdadeiro. Quando o profeta Elias, ele exorta o povo dizendo: até quando titubeareis entre dois pensamentos? Quais pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, seguiu. Naquele momento, e diante da pergunta, o povo, porém, não lhe respondeu nada, revelando que duvidavam, não sabiam realmente quem era, de fato, o único Deus vivo e verdadeiro. Era o grande Eu Sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés e Josué, ou era Baal? E quando Elias propõe a prova de fogo, que 2 novilhos, 2 altares fossem construídos, os sacrifícios seria amarrado sobre a lenha, e o Deus que em resposta às orações respondesse com fogo, esse é o Deus vivo e verdadeiro. E diante da prova de fogo, a reação agora do povo foi, e todo o povo respondeu: está bem, concordamos, o Deus vivo responderá com fogo. Sabemos que os profetas pularam, se retalharam, sangraram, chamaram sob o deboche de Elias, e fogo não caiu do céu. Mas, 1 Reis 18, verso 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje. Ele pediu para que se tornasse público e notório, manifesto hoje. O quê? Em primeiro lugar, que tu és Deus em Israel, que o Deus de Israel é o grande Eu Sou, Jeová, Yahvé. Então ele pede hoje, Deus, que se torne público e notório que só o Senhor é Deus, o Deus de Israel. Em segundo lugar, eu sou teu servo, eu estou aqui em teu nome, chamado, enviado e por ti comissionado. E em terceiro lugar, eu tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Essa prova de fé, essa prova de fogo, ousada, ela não foi capricho, vaidade, nem soberba de Elias. Ele fez exatamente como Deus lhe orientara. O verdadeiro profeta, ele não faz e depois pede a Deus endosso. Ele recebe divina direção e age de acordo com a orientação recebida. E Deus honra a obediência. E ele está dizendo que fique absolutamente claro hoje que Jeová, o grande Eu Sou, é o Deus de Israel. Eu sou teu servo. E esta prova de fogo que eu propus foi de acordo com a tua orientação. E ele pede: Deus, responde-me com o seguinte propósito, verso 37, para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram. Aqueles que, quando perguntados: por que titubeais? Se Baal é Deus, ok, adorem Baal. Mas se o Senhor é Deus, adorem.
Eles nada responderam, dúvidas, mas aceitaram a prova de fogo. E quando o Deus vivo e verdadeiro responde com fogo, o povo viu isso, todos se prostraram e sabe o que disseram? O Senhor é Deus, Jeová, o grande eu sou. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mas Acabe, ele viu a derrota da sua divindade, que não passava de um ídolo. Ele viu que Deus reteve chuvas por 3 anos. Ele viu agora a prova de fogo. Mas mesmo assim, Acabe não se converte. Ele viu fogo descer do céu. Você pode imaginar a ousadia da prova de fogo? Pedir que Deus mande fogo do céu foi uma prova sobrenatural, incontestável, de que Deus é vivo, de que Ele estava presente, que Ele responde às orações e que Ele se manifesta. Caiu a grande tempestade, conforme anunciada pela palavra de Deus. Elias viu, portanto, a chuva que caiu sob a ordem de Deus através do profeta. Mas vendo tudo isso, Acabe não se quebrantou. Acabe não se converteu. Acabe não buscou o Deus vivo e verdadeiro. Que tragédia é a dureza do coração humano. Você contemplar, testemunhar, ver com seus próprios olhos o poder de Deus, a majestade de Deus, e ainda assim conservar a dureza por causa da incredulidade e não quebrantar-se e não prostrar-se. Conheci uma irmã cujo nome era Lígia, e minha filha se chama Lígia por causa dela. Esta senhora esteve internada no hospício, dada como louca. Essa senhora vivia uma situação terrível. O seu marido viu como Deus a libertou e a curou. Ela, oprimida nos centros, buscando as entidades para curar da sua doença, oprimida por Satanás. Um dia, ela ouviu em casa, no rádio, dizendo: o homem de Deus estará no Maracanã para pregar a palavra, Billy Graham. E ela disse para o marido: me leve. Ele disse: não levo, mas o irmão a levou. E ela foi ao Maracanã. Não sabe por onde entrou, mas quando entrou, ela estava debaixo da plataforma e Billy Graham assim, diante dela. Ali Deus a salvou pelo Evangelho. Ela voltou para casa curada, totalmente curada. Ela voltou ao centro espírita com seu marido, colocou aquela roupa e, quando chegou a sua vez, ela se levantou e disse: voltei aqui para dizer que isso aqui é do diabo. Deus é o Deus vivo, é Jesus Cristo. Por ordem do maioral daquele lugar, ela foi rodeada, a música, os atabaques, as danças, para ela cair como ela caía sempre. E ela, clamando o sangue de Jesus, caiu uma por uma daquelas baianas que a rodeavam para ela cair. E ela terminou de pregar e foi embora, nunca mais pisou ali. Seu marido viu o milagre, ele viu o poder de Deus, mas nunca deixou de ser debochado, incrédulo e um coração endurecido. Meus amados irmãos, que tragédia é a dureza do coração, ver o poder de Deus e ainda assim conservar a incredulidade. Acabe, meus irmãos, ele prosseguiu. No capítulo 20, nós somos informados que Ben-Hadad, rei da Síria, ele juntou um exército inumerável. E o exército
de Acabe tinha 7.000 pessoas, eram 7.000 liderados por 232 jovens guerreiros. O que são 7.000 contra um exército inumerável que enchia toda a terra? Nada, absolutamente nada. Samaria estava cercada, seria destruída, aniquilada e exterminada. Mas o Senhor manda um profeta que foi a Acabe, 1 Reis 20:13. Um profeta veio a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Mas hoje eu a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Observem, quem é o verdadeiro Deus? É Baal ou é Deus? Então Deus derrotou Baal retendo as chuvas, Deus derrotou Baal respondendo com fogo, Deus derrotou Baal mandando chuva. Evidências de que Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Agora, 7.000 derrotarão um exército inumerável. E Deus dará esta grande vitória com este propósito. Ao ver essa vitória espetacular, sobrenatural, saberás que eu sou o Senhor. Todo milagre, tudo quanto Deus faz, Ele faz com este propósito. O propósito de que você, ao final, saiba, compreenda, entenda que Ele é o Senhor, o único Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. E meus irmãos, de fato, a grande vitória aconteceu. Neste mesmo capítulo, somos informados que, um ano depois, o rei da Síria, enganado ou iludido com a ideia de que o Deus de Israel era o Deus dos montes, por isso eles perderam aquela guerra, porque guerrearam no monte. Então disseram: vamos para o vale, porque lá no vale Jeová não está com nada. E eles reuniram um outro exército, que segundo o texto bíblico, capítulo 20, verso 27, o exército de Israel é comparado com 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Então, meus amados, o que aconteceu? Em um único dia, um pequeno e insignificante exército, mais uma vez vence um exército que enchia a terra. 2 grandes vitórias sobrenaturais em um ano, provando que tal vitória era produto do poder de Deus. Não havia outra explicação para tal vitória, a não ser que Deus guerreou com eles e por eles. Mas ainda assim, Acabe não se converteu. Acabe, meus irmãos, não se quebrantou na presença de Deus. Queridos irmãos, Acabe prossegue com suas maldades. Sua esposa trama, através de forjar heresias e blasfêmias, para julgar um homem inocente e apedrejá-lo, porque Acabe queria uma vinha vizinha ao seu palácio, mas o dono não quis vender. Então eles invadiram e se apropriaram, dizendo que aquele homem era blasfemo. Ele foi julgado e apedrejado, e eles se apossaram daquela terra. E diante disso, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Acabe, ele recebeu novamente o profeta do Senhor, que vai anunciar o julgamento de Deus. E Deus promete que não somente ele, mas toda a sua posteridade serão exterminados por conta e por causa de toda aquela corrupção. Diz o texto
Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães o devorarão. E o que lhe morrer no campo, as aves o comerão. Não houve, pois, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. Ele fez coisas horríveis, seguindo os ídolos, conforme tudo o que os amorreus fizeram. E quando ele ouviu que Deus iria exterminá-lo e toda a sua descendência, a Bíblia diz, capítulo 21, verso 27, Acabe ouviu essas palavras. Acabe rasgou as vestes. Acabe cobriu-se de pano de saco. Acabe jejuou. Acabe se deitava em pano de saco. Acabe andava cabisbaixo. Não diz por quanto tempo. Então, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Talvez, meus irmãos, Elias estivesse dizendo: Senhor, quando punirás Acabe? Senhor, quando a tua mão pesará? Quando cumprirás os teus castigos e os teus juízos? Talvez Elias estivesse cobrando a Deus em oração para que ele se manifestasse, cumprindo todos os castigos prometidos. Então Deus diz: Elias, não viste que Acabe se humilha perante mim? Acabe, Elias, rasgou as vestes. Acabe cobriu-se de pano de saco, jejuou. Ele se deitou em pano de saco e está andando cabisbaixo. Irmãos, um rei idólatra, corrupto, infiel, cruel, bárbaro, que havia feito tudo de ruim que se pode pensar e imaginar, porque num momento da sua vida, ele se humilhou diante de Deus. Deus se agradou daquela atitude de Acabe. E aqui eu quero destacar para os irmãos o quanto aos olhos de Deus é precioso, é valioso, quando um homem se humilha na sua presença, quando uma mulher se humilha na sua presença. Por mais que você tenha errado, pecado, por mais que você tenha feito aquilo que desagrada a Deus, se ao ouvir a palavra, ao tomar conhecimento dos justos juízos de Deus sobre os seus pecados, quando um homem se humilha de coração, o que Deus está dizendo para Elias é: isso tudo não é teatro. Eu estou vendo o coração. Acabe está de fato e verdadeiramente se humilhando diante de mim. O fato de ter rasgado as vestes, coberto-se de pano de saco, jejuar, andar cabisbaixo e deitar no pano de saco, isso não é teatro, não é ilusão, não é fingimento, é verdadeiro. Ele quer que todos vejam por fora como ele está por dentro. Ele se humilhou diante de mim. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Quando dizem que o Deus do Antigo Testamento não pode ser o Pai de Jesus Cristo, porque é o Deus irado do Velho Testamento, eu pergunto, não leem as Escrituras? Quanta misericórdia, quantas oportunidades Deus deu a Acabe. Anos mostrando seu poder, para que ele o conhecesse e se convertesse. Mais uma oportunidade de Deus. Por isso, humilhe-se diante de Deus, porque um coração quebrantado e contrito, ele não desprezará. Aos olhos de Deus, quando um homem se humilha em sua presença, é de alto valor. Você não pode comprar Deus, você não pode convencer Deus, você não pode
fazer teatro hipócrita para Deus, para mim, para você. Eu posso ser um grande pastor hipócrita, passar para os irmãos que sou um homem consagrado, mas ser um homem impuro, ímpio, desonesto. Todos podemos fingir, ser atores e atrizes que convencem os outros da piedade, embora Deus conheça nossa alma, nosso caráter, nossa conduta, nosso interior. Mas quando nós nos humilhamos e Deus vê um espírito quebrantado e contrito, a misericórdia de Deus o atinge. Assim, a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente, da mão poderosa de Deus. E Ele, a seu tempo, vos exaltará. Se alguém te humilha, te faz sofrer, te persegue, se você enfrenta oposição, tribulação, ou se você tem vivido de modo desobediente a Deus, a única saída é humilhar-se. Não tente agradar a Deus dando 1 milhão de dízimo, dando 2 milhões de ofertas todo domingo. Não tente comprar, subornar Deus com suas lágrimas, com o seu culto. Nada disso substitui o coração. Deus vê o coração. E quando o coração de um homem se humilha, Deus se compadece. Por isso Deus está dizendo: Elias, você está indignado? Você quer ver logo o meu castigo cair sobre Acabe? Mas, pergunta a Deus, não viste? Nas entrelinhas é quase que uma crítica, uma advertência. Não viste? Tu não percebeste, Elias, que ele se humilha perante mim? Por isso, por essa razão, porque ele se humilha diante de mim, não trarei o mal enquanto ele viver, mas nos dias de seu filho trarei o mal. E se o filho de Acabe, que o sucedeu, e não era criança por essa ocasião, vendo tudo quanto Deus havia feito, tomando conhecimento de que o seu pai se humilhou e Deus o poupou, se ele tivesse se humilhado, Deus também o teria poupado. Mas apesar de tudo o que o filho de Acabe viu, ele não se humilhou na presença de Deus. E por isso a família de Acabe foi totalmente exterminada. Irmãos, a Bíblia diz, a partir do capítulo 22, que se passaram 3 anos sem guerra, até que o próprio Acabe decidiu retomar a cidade de Ramote-Gileade das mãos dos sírios. E ele provou não ser convertido, porque fazendo uma aliança com Josafá, homem de Deus, não queria ir para a guerra sem consultar o Senhor. Acabe consultou os profetas, os falsos, que continuavam no seu reino. E todos a uma só voz lhe disseram: sobe, Deus vai entregar na sua mão. Mas Micaías, que Acabe declarou: eu o odeio, porque ele só fala o mal. Na verdade, Acabe o odiava, porque ele entregava a verdade de Deus. O ser humano é tão soberbo, é tão presunçoso e arrogante, que ele odeia quem lhe diz a verdade. O marido pode dizer uma verdade para a esposa e vice-versa. Ou o pastor para o irmão. Quando muitos ouvem da parte de Deus a verdade que precisam escutar a respeito de si mesmos, odeiam os que transmitem a verdade. Por isso Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiar, odiou a mim. O que Jesus era e fez para ser odiado? Nada, só o bem. Como alguém maravilhoso como ele poderia ter sido odiado? Porque ele disse
para os seus conterrâneos e contemporâneos a verdade de Deus que eles odiaram. O Senhor denunciou seus pecados. O Senhor mostrou que eles não estavam andando conforme Deus. E a reação foi de ódio. Mas Deus ainda foi misericordioso com Acabe, porque revelou para Micaías que aquela unanimidade dos profetas em profetizar a vitória era produto de uma revelação espiritual, de um espírito que o próprio Deus mandou e colocou na boca daqueles profetas que Acabe seria bem-sucedido na guerra. Ao revelar para Acabe, através de Micaías, o que o próprio Deus fez, Deus estava lhe dando a oportunidade de se arrepender, porque revelou o que o próprio Deus fez. Esses profetas estão mentindo para você ir para a guerra e morrer. Mas eu estou aqui te dizendo que Deus me revelou isso, para você se arrepender e obedecer. Mas ele mandou prender Micaías, e ele foi para a guerra. Disfarçado na guerra, ele não deu crédito à palavra de Deus. Ele muito astuto, e Josafá muito bobo, ingênuo. Josafá, convencido por Acabe, vai para a guerra vestido de trajes reais. E ele vai disfarçado. E os sírios só queriam uma coisa: matar o rei. Ao ver Josafá nos trajes reais, quiseram matá-lo. Não o mataram porque ele gritou, Deus o socorreu. Mas Acabe pensou: estou aqui disfarçado. Eles não sabem que eu sou o rei, no meio de uma multidão. Mas, irmãos, Deus sabia quem Acabe era. Por isso, um soldado sentiu vontade de pegar uma flecha na sua aljava, colocar no seu arco, entesar o arco, e o texto bíblico diz que a esmo, ou seja, ele não mirou em nada e em ninguém. Ele pegou a sua munição. Imagine, você tem uma arma, tem 6 balas, você tem muitos inimigos, você dá um tiro para o alto a esmo, desperdiçando munição? Não. Mas aquele soldado sentiu vontade no coração de pegar uma flecha, que era uma munição, e a esmo, sem alvo, sem meta, ele atirou. E sabe onde aquela flecha foi parar? Em Acabe. Porque ele não mirou, mas Deus mirou. Ele não sabia quem era o rei, Deus sabia. Irmãos, Deus é soberano. Ninguém foge de Deus, ninguém escapa de Deus. A Bíblia diz que entre a armadura do peito e a armadura do quadril eram 2 armaduras. Provavelmente, quando ele ergueu os braços, quando você ergue os braços, quem gosta de usar camisa curta parece um umbigo, né? Pois nesse momento a armadura se separou da superior e da inferior, e a flecha cravou exatamente ali, porque Deus, quando mira, Deus acerta. Ele é bom de mira. Você e eu não escapamos dele. Quando ele mira você, ele acerta você. Não adianta fugir. E ele morreu, os cães lamberam o seu sangue, e a profecia se cumpriu. Acabe viu, Acabe contemplou, Acabe testemunhou com seus próprios olhos as grandezas de Deus. Teve inúmeras oportunidades, chances. Ele usufruiu da paciência bondosa e da misericórdia de Deus. Mas apesar de tudo isso, ele não confessou: só o Senhor é Deus. Ele continuou idólatra, ele continuou rebelde, ele continuou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E, lamentavelmente, o castigo o alcançou. E, posteriormente, toda a sua posteridade foi exterminada. Se o filho de Acabe, ele tivesse
porque era adulto, ao ver tudo, se ele também tivesse se humilhado, Deus, na sua misericórdia, o teria poupado, mas ele não se humilhou. Eu termino a mensagem perguntando: e nós? E você? Diante da cruz de Cristo, diante de Jesus Cristo crucificado, diante desta grande demonstração de misericórdia e de amor de Deus, permaneceremos na dureza do nosso coração, enganados pelos nossos próprios pecados, continuaremos nos rebelando, nos insurgindo contra Deus, amigos do Evangelho. Há pessoas que são assim, amigas do Evangelho, mas não querem compromisso com o Evangelho, não querem se quebrantar, se converter, se humilhar diante de Deus, pedir misericórdia, pedir salvação, não querem. Não faltam evidências. O homem é responsável pelo seu destino eterno. Deus é misericordioso, dá oportunidades, é paciente, revela sua majestade. Provas irrefutáveis e incontestáveis de que só o Senhor é Deus e de que Jesus Cristo é o seu Filho amado, o único Salvador. Mas se você decidir permanecer na sua incredulidade, vivendo segundo o seu próprio coração enganado, o seu destino não será diferente do de Acabe. Talvez você não morra numa batalha, não haja nenhum castigo sobre a sua posteridade, Deus pode ter misericórdia dela, mas você está na mira de Deus. E quando Deus mira, Deus acerta. Por isso, a mensagem que Jesus pregou foi: o reino de Deus chegou, porque eu sou o rei e eu estou aqui. Arrependam-se. Arrependei-vos. Crede no Evangelho. Humilhem-se. Arrependam-se, para que eu perdoe, para que eu transforme, para que eu salve. Arrependam-se, para que eu os liberte da escravidão do pecado, dos vícios morais que escravizam um coração que busca saciar seus desejos, mas cada vez se atola mais no lamaçal do pecado, porque pecado satisfeito não se conforma, é como droga, quanto mais usa, mais quantidade precisará. O pecado escraviza e Cristo veio nos libertar de nós mesmos, dos nossos pecados, das forças espirituais do mal. Ele veio nos salvar. E Cristo é a maior evidência da graça, do amor e do poder de Deus. Nesta noite, arrependa-se dos seus pecados. Enquanto há tempo, volte para Deus. Enquanto há tempo, realmente humilhe-se como Acabe fez, mas que essa humilhação diante dele prossiga até um quebrantamento total e uma entrega total. Porque se isso ocorrer, Deus o perdoará, Deus o salvará. Você quer se humilhar diante de Deus nesta noite? Como Acabe fez? Mas você quer humilhar-se mais profundamente para o Senhor romper todos os laços que arruinam sua vida? Então agora, entregue seu coração a Cristo. Agora, arrependido, contrito, diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Sou um pecador. Eu tenho me rebelado, eu tenho desobedecido. Eu não tenho andado nos teus caminhos como eu deveria. Tem misericórdia, se humilhe, porque quando um homem e uma mulher se humilham,
Isso agrada o coração de Deus. Deus vem ao encontro do quebrantado e do contrito. Deus te visitará. Deus resiste aos soberbos, mas Deus concede graça para os humildes, porque eles se humilham. Se você quer receber a graça, seja humilde. Como? Humilhe-se agora na presença de Deus. Entregue seu coração a Cristo. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Abaixe a sua cabeça e faça isso nesta noite.